daí? Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a aula é de genética e a gente vai falar sobre duplicação ou replicação do DNA. A gente precisa entender essa matéria para prosseguir falando de transcrição e tradução. Se isso te interessa, se você precisa aprender sobre duplicação ou replicação do DNA, fica comigo que a gente vai começar agora. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre o DNA, duplicação ou replicação. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as nossas células são formadas tem dentro do núcleo material genético que a gente chama de DNA, e o DNA fabrica o RNA, que é responsável pela síntese, pela fabricação de proteínas. Essas proteínas são responsáveis por fazer as nossas células funcionarem. E por que será que o nosso DNA precisa se duplicar? Duplicar o DNA é formar mais dois DNAs, né? Duplicar. Por que a gente precisa duplicar o DNA? A gente precisa duplicar o DNA porque nós, não temos as mesmas células de quando nós nascemos. As nossas células, elas têm um tempo de vida e depois elas deixam de existir. Imagina se todas essas células que deixam de existir desaparecessem. A gente ia se desfragmentando, como se a gente tivesse feito de pixels e os pixels fossem queimando, né? Isso não pode acontecer. Então, o que acontece de verdade é que quando uma célula está envelhecendo, ela faz divisão celular, que a gente chama de mitose. A gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. E para ela se dividir por mitose e formar duas células iguaizinhas a ela precisa ter o mesmo DNA nessas duas células. Para eu ter o mesmo DNA, eu preciso duplicar o DNA. O DNA é duplicado, então, antes de acontecer a divisão celular, e a gente vai entender como funciona essa duplicação. Existem algumas enzimas que estão ligadas a essa duplicação e isso é super importante. Então fica com a lousa que a gente vai começar a explicação agora. Vamos lá então, gente, vamos falar um pouquinho de replicação ou duplicação do DNA. Então, a gente sabe algumas coisas sobre o DNA se duplicar, né? O DNA, ele se duplica porque as células precisam permanecer constantes no organismo, né? Então, as nossas células não têm a mesma idade que a gente. Se você tem 10 anos de idade, todas as suas células têm 10 anos? Não. As suas células, elas vão envelhecendo, elas têm um tempo de vida, mas elas não podem desaparecer, né? Se aquela célula morre, não pode ficar um buraco ali naquela região do seu corpo. Então, antes de desaparecer, as células se duplicam. Elas formam novas células com as mesmas características, clones, né? Com as mesmas características da célula antiga, tá? Para que você consiga manter constante a quantidade de DNA que você tem e as características de DNA que você tem. Essa duplicação acontece antes da célula se dividir, né? Lembra que a gente vai estudar ou já estudou as divisões celulares que são mitose ou meiose, né? Bom, antes da célula se dividir, o DNA precisa se duplicar. Então, você imagina aqui, tem uma célula aqui, né? E aí essa célula ela vai se dividir, foi para formar duas células. E aí eu tenho o DNA aqui. Se esse DNA se divide para formar duas células, ele não vai estar inteiro, ele vai estar pela metade. E não é isso que eu quero células iguais para formar um indivíduo. Então, eu preciso obrigatoriamente duplicar o material genético que eu tenho aqui para ter duas células com os mesmos cromossomos da célula mãe e manter a constância de quantidade de cromossomos nas nossas células ao longo da nossa vida, tá? Isso acontece, então, antes da divisão celular. Antes da divisão celular, existe uma fase chamada de S, tá? De síntese, né? Que é durante um período que a gente chama de interfase. Mas isso aqui a gente vai estudar melhor depois, tá? Só precisa saber que o DNA se duplica antes da divisão celular na fase S, ok? Essa duplicação ela é chamada de semiconservativa e a gente vai entender melhor o que significa ser uma duplicação semiconservativa. O nosso DNA, como foi dito em algumas aulas é um DNA muito grande.
Ele tem aproximadamente 2 metros, tá? Então, ele fica lá todo espremido, né? Formando aí um cromossomo dentro do núcleo das nossas células, tá? A molécula de DNA, como a gente também já viu, a gente já sabe, tem aula aqui no canal falando sobre isso, vou deixar na descrição, vai aparecer card aí para vocês. É uma molécula helicoidal ligada aí a pontes de hidrogênio, né? Formada então por 2 fitas, né? Que a gente sempre começa a leitura no sentido 5 linha, 3 linha, certo? Então, se eu dividir essas 2 fitas, separar elas aqui, eu vou ter uma fita aqui e a outra fita complementar dela, porque se ela começa em 5 linha, desse lado, obrigatoriamente, ela vai ser o inverso. Então, ela vai começar aqui 3 linha e vai até o 5 linha. Ok? Tudo bem até aí? Espero que sim, hein? Agora, a gente vai entender, então, como que o DNA se duplica, como ele se replica, tá? Antes da gente começar a aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, isso vai me ajudar muito, muito mesmo. Compartilha esse vídeo com quem também está estudando, fala, ó, professora bacana, a aula é legal. Manda para essas pessoas e não esquece de deixar seu like, que seu like também ajuda demais. O YouTube, ele entende, né, de uma maneira numérica, ele é um robô, então ele entende quando você se inscreve, quando você curte o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aí, então, como o DNA vai se replicar. Então, lembra lá que a gente tinha 2 fitas, né, complementares. A gente separou essas fitas, né? Então, durante a replicação, o DNA ele vai quebrar as pontes de hidrogênio dele, né? E ele vai se separar, tá? E aí, quando ele se separa, ele forma 2 fitas. Lembra do sentido? 5 linha, 3 linha. E se essa é complementar, ela está inversa, 3 linhas, 5 linha, ok? E aí ele vai se abrir como se fosse um zíper. Então imagina aqui que eu tenho um zíper e esse zíper começa a abrir a fita de DNA, tá? E aí conforme ele vai abrindo a fita de DNA, então o zíper passou aqui, ó, e aí ele vai formar esses bolsões, essas bolhas, né? Então, ele forma essas bolhas e aí nessas bolhas o DNA começa a ser replicado. Porque se ele tivesse todo enosado, ele não ia conseguir, né, se replicar, formar um clone, né, uma parte dele mesmo. Então, ele vai se separar, puf, quebra as pontes de hidrogênio e aí ele começa a formar essas bolhas aqui, que é nesse momento que se formam as fitas complementares à fita de DNA, tá? A gente vai chamar essa região onde acaba a bolha aqui, ó, ou onde começa a formar a bolha, de forquilha de replicação. Então, a forquilha de replicação, ela começa ou acaba onde a gente tem a formação de bolhas, né? Essas bolhas vão se abrindo e essas bolhas elas vão se abrindo como um zíper. Então, lembra, começa aqui assim, vai abrindo até chegar ao final do DNA. Então, aqui eu coloquei para vocês aí 2 forquilhas de replicação acontecendo. E aí, quando essa forquilha se abre, começa a se formar, então, uma fita nova. Aqui, ó, né? Complementar às fitas que já existiam, né? Então, eu vou chamar essas fitas novas de fita complementar. Certo? Então, é uma fita complementar aí, tá? E agora eu vou explicar para vocês, né, qual é o sentido que isso vai acontecer. Então, quando se formam essas bolhas, a gente vai ter a forquilha se abrindo nos 2 sentidos. Então, formou uma bolha aqui, começou a ser formada aqui uma duplicação da fita de DNA, e aí essa bolha começa a se abrir para os 2 sentidos, tanto para lá quanto para cá, tá? Por isso eu coloquei essa seta, então ela vai se abrir nos 2 sentidos, tá? E aí, a gente vai chamar essa tipo de replicação de semiconservativa. Vocês lembram disso? Eu falei para vocês agora há pouco, né? Parece um S? Vativa. E por que ela tem esse nome, semiconservativa? Porque no final, quando toda essa fita aqui verdinha for replicada, e toda essa fita aqui roxinha for replicada, ela vai formar, então, 2 fitas complementares. E essas 2 fitas complementares vão formar 2 DNAs. Lembra, né? Durante a mitose lá, 2 DNAs idênticos. Só que essas fitas não vão formar um DNA e essas fitas que eram um DNA vão formar outro. Não, não, não.
Essa fita aqui, ó, que foi formada a partir da verdinha, ela vai se ligar à verdinha e vai formar um DNA. Essa fita aqui, ó, que é a fita antiga, né, que é a roxinha, vai se ligar a essa laranjinha nova e vai formar um outro DNA idêntico, né? Então, 5 linha, 3 linha, essa foi formada de cima dessa, então essa aqui também vai ser uma 3 linha, 5 linha. E aí, a gente vai ter, então, duas fitas de DNA, essa aqui e outra, que vão se ligar, né? Ela vai se ligar a outra e aí vai formar aquela característica de ser helicoidal. E a gente, então, vai ter uma fita antiga e uma fita nova, uma fita antiga e uma fita nova. Por isso, a gente chama ela de semiconservativa. A gente conservou as fitas antigas, mas a gente colocou fitas novas para formar o DNA. Então, não é inteiramente conservativa, é semiconservativa, certo? Agora que a gente sabe por que a replicação é chamada de semiconservativa e como ela acontece, vamos observar aqui que para isso acontecer, a gente tem várias enzimas ligadas a essa característica de replicar o DNA, tá? Enzima é tudo que termina com ase, ó. Terminou com ase, com ase, com ase. Então, é enzima, tá? Então, essas enzimas, elas vão acelerar o processo de replicação do DNA. Então, lembra que abrem-se aquelas forquilhas, aquelas bolhas, né? A gente tem uma fita de DNA aqui, então, uma fita com a fita complementar dela. E essa fita com a fita complementar, ela precisa se abrir. Não dá para fazer replicação nessa bagunça aqui, nesse helicoidal todo, né? Então, a gente vai ter aí uma enzima que vai cortar e quebrar as pontes de hidrogênio como uma tesourinha, né? Uma tesoura, e vai abrir a fita de DNA. A gente vai chamar essa tesourinha aqui que quebra as pontes de hidrogênio e abre as duas fitas, separa as duas fitas, de helicase. Então, qual é a função da helicase? A função da helicase, então, vamos colocar aí, é abrir as fitas do DNA, né? Abrir, separar as fitas do DNA. Beleza, fita foi aberta então aquela bolha, aquela forquilha, certo? Que a gente estudou. E aí a gente vai ter o acontecimento então da duplicação, da fita sendo antiga, formando uma fita nova de DNA, certo? Essa fita antiga, ela é formada, né, por uma fita nova através dessas ferradurinhas aqui, ó. Essa ferradurinha aqui, ela tem nome, ela é uma enzima chamada de DNA polimerase. A gente, quando vai escrever, a gente escreve DNA pol, tá? E essa ferradurinha, essa enzima DNA polimerase, ela se liga aqui na fita de DNA que já tá aberta, ó. Se ligou, se encaixou, e aí ela vai caminhando até o final da fita de DNA, e conforme ela vai caminhando, ela vai formando aqui uma fitinha complementar a ela. Então, ela vai começar sempre no sentido 5 linha, até chegar no sentido 3 linha, que tá aqui, certo? Então, ela vai lá, se encaixou a polimerase aqui, aí a DNA polimerase começa a caminhar, e formar uma fitinha complementar aqui do lado. Conforme ela vai terminando, essa fitinha complementar vai fazendo o quê? Essa fitinha complementar vai se encaixando aqui e formando uma fita de DNA helicoidal, certo? Então, essa é a função da DNA polimerase, né? Então, vamos colocar aqui que ela constrói, né, um novo polímero. Ela constrói uma nova fita, certo? Ela constrói uma nova fita de DNA. E vai encaixar os nucleotídeos aqui, que são adenina, timina, guanina e citosina. Perfeito? E é nesse momento aqui, ó, onde eu tenho, então, a formação de uma nova fita de DNA. E essa fita de DNA vai se ligar à fita antiga, fita nova. Aí eu tenho, então, uma outra enzima chamada de ligase. E a fita vai se ligar à outra através da DNA, porque tudo DNA, né? Da DNA ligase. Então, vamos colocar aqui que
que a DNA ligase liga uma fita à outra. Vou colocar aqui, ó, liga a fita antiga à fita complementar, certo? Perfeito. Mas eu falei para vocês, observem aqui, que o sentido da formação da fita de DNA é sempre 5 linha, 3 linha. E essa fita começa do 3 linha. E ela vai seguir, sim, aquela regra. Vai começar do 5 linha para ir para o 3 linha. Então, a nossa DNA polimerase, em vez dela se ligar aqui, né, na pontinha da fita, ela vai se ligar no sentido 5 linha, 3 linha. Então, ela vai se ligar aqui onde a forquilha foi aberta, né? E aí, ela vai começar a fazer aí, né, a duplicação, formar aqui uma fitinha complementar, um polímero novo, do sentido 5 linha para o sentido 3 linha. Tá, Pro, mas agora essa fabricação, né, da fita complementar não vai poder ser contínua, né, Pro? Não, não vai. Porque essa aqui foi contínua, ó, começa do 5 linha, vai até chegar no 3 linha. E essa aqui que é ao contrário, ela vai começar onde a forquilha foi aberta, vai até o 3 linha, aí a forquilha vai ter que se abrir de novo. Forquilha se abriu de novo, aí ela vai e faz mais um pedaço. Forquilha se abriu de novo, ela vai e faz mais um pedaço. Então, a gente vai observar que a fabricação da fita complementar no sentido que está oposto, aberto, né? É uma fabricação fragmentada. Não é uma ligação, uma fabricação contínua. E aí, para unir essas fitas que foram feitas todas fragmentadas, né? Unir ela aqui, ó. A gente vai ter, então, a função da DNA ligase. É a DNA ligase que vai unir as fitas que foram fragmentadas. Certo? Aí, a gente vai ter uma fita contínua depois da ligase ter feito isso. Certo? Vamos, então, observar aí como que vão ser, então, encaixados os nucleotídeos em uma fita de DNA, começando do 5 linha para o 3 linha, lembra? Vai abrir a forquilha, né? A DNA polimerase vai chegar aqui, ó, a DNA polimerase vai chegar aqui, né? E ela vai caminhar como se fosse um trilho, né? Como se ela fosse um trenzinho num trilho, e ela vai encaixar os nucleotídeos na fita complementar, tá? E aí, a gente lembra que, quimicamente, onde tem uma adenina, vai parear uma timina. Onde tem uma timina, vai parear uma adenina. Onde tem uma citosina, uma guanina. Uma guanina aqui, eu tenho uma citosina. Se eu tiver uma timina aqui, eu pareio com uma adenina. Uma adenina vai parear com uma timina. Citosina com guanina, citosina com guanina. Guanina com citosina. Citosina com guanina. Tem uma timina, então eu vou ter uma adenina. Uma adenina aqui, eu tenho uma timina. Guanina, eu tenho uma citosina, citosina e adenina. Então, formei aqui um novo polímero. Esse novo polímero é o contrário, olha só, agora vocês conseguem enxergar. Esse novo polímero é o contrário desse, ó. ACCT, né? Então, ele vai se juntar, né, com o outro e a gente vai chamar esse polímero, então, de 3 linha, 5 linha, né? Então, esse polímero aqui, ó, é inversamente proporcional ao polímero de cima, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido e que tenham resolvido muitas das dúvidas de vocês. Não esquece de deixar o comentário, curtir, compartilhar e ser inscrito aqui do canal. Um beijo, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!